Olá, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez para contar histórias. Sim, a tia Cida hoje trouxe uma história bem interessante. Só para não perder o costume, gente. Aqui no nosso canal você sabe que tudo é muito interessante, mas como eu estava falando, gente. Ah, tá, vocês estão notando aí que eu tô com visu novo? Isso mesmo. A tia Cida cortou o cabelo. Olha lá. Hã? O que você acha? Comenta aí, ficou legal? Hã? Olha aqui atrás. O que vocês acharam desse meu novo visual? Ai, gente, eu gostei. Tava muito calor. Porque o calor, eu sinto mais aqui, sabe? No pé do cabelo aqui. Não sei você aí, viu? Você sente o mesmo calor aí, mãe, tia, vovó. Só sei que eu tô naqueles calores mesmo. E quando fica muito, sabe? Está muito quente, como está esses dias, né? Aí eu sou, gente, transpiro, que aqui escorre, assim, parece que eu estou derretendo, literalmente. Verdade. Vocês já sentiram assim? Que você parece que está derretendo, que você é um sorvete de chocolate com a calda, um sorvete de morango. Ai, gente, ai, sabe qual sorvete que eu mais gosto nessa época de calor? Sabe qual é? O de menta. Ah, você não experimentou ainda? Experimenta o de menta. Gente, de menta é uma delícia. Sabe por quê? Porque ele dá uma refrescância. Eu fui chupar sorvete com a minha filha na sorveteria. Ela falou que parece que a gente tá escovando os dentes. Ela não gostou muito não, mas eu amei, gente. Vocês gostaram então do meu novo visu? Ah, vou desfilar ele por aqui agora, tá ok? Quando aparecer a tia Cida é nesse visu aqui, ó. Todo o cabelinho curtinho, tá muito calor, só falta colocar aqueles cílios, né, gente? Aqueles cílios maravilhosos, aquelas unhas aqui, ó, compridas, não é? Vocês estavam acostumados a ver eu aí de cílios, não é? Com as unhas compridas, então. Tudo é minha filha que faz, viu? Ah, não, cabelo não. Cabelo eu fui no Marcelo. Amei o Marcelo, amei o jeito que ele corta. Um profissional super discreto. Eu não vou fazer aqui propaganda, tá? O Marcelo, não, porque nem precisa, viu, gente? Gente, quando é bom, não precisa de propaganda. Você já ouviu falar isso? E se você é bom numa coisa, você não precisa nem de propaganda. As pessoas te acham, porque o outro comenta, fala, ah, nossa, menina, eu assisti uma história com uma professora maravilhosa, gostei tanto da história que contei para as outras colegas minhas que eu estou assistindo os vídeos dessa professora e recomendei-os. Ah, gente, que sonho, hein? Que sonho vocês fazendo isso aí. Ah, sonho é de graça, né? Convenhamos. Se eu tenho um sonho, não tenho que prestar conta a ninguém do meu sonho, não é assim? Sonhou que você quer fazer isso, você corre atrás, vai lá e faz. E eu gosto do que, gente? De contar histórias. Eu sempre fui fascinada em contar histórias. Aliás, no meu tempo que eu estava na escola, eu fiz até cursos de literatura, cursos de leitura, de histórias. Eu procurei estudar sobre isso. Como contar histórias, como chegar até o coraçãozinho da criança através do lúdico. Então participei em palestras. Aliás, eu tinha uma palestra que eu fui uma vez, que a contadora de histórias, gente, ela era fascinante. Imagina vocês que ela entrava tão bem no personagem que a gente achava que estava ouvindo o lobo mau. Aí quando ela fazia a bruxa, eu não gosto muito de bruxa não, viu, gente? Não sei porquê, eu nunca fui de gostar de fazer o papel da bruxa.
Eu acho que é porque a gente já é bruxa de natureza, né, gente? Que a mulher é meio bruxa, não é? Então eu nunca gostei de fazer a bruxa. Mas os meus alunos amavam histórias com bruxa. Então eu tinha que fazer sempre a minha risada famosa, não é? Então, como eu contei aqui para vocês já no começo, gosto sempre e sempre busquei muito livros, ler livros. Só que eu sou uma pessoa, gente, eu falo distraída. É verdade. Até fiz uma fada aí um dia, dois aí, que é uma fada distraída, aquela fada que esquece todas as coisas. E eu realmente sou atrapalhada desse jeito para datas, números. Não sou uma pessoa que gosta de números. Sim, conforme eu, até horas, para eu aprender horas, tá vendo o reloginho lá atrás? Ó, o reloginho lá. Para eu aprender horas, demorou muito tempo e eu tenho dificuldade de calcular as horas. Por exemplo, vou até aquele lugar, tenho que esperar tantas horas na fila, quanto tempo eu fiquei. Sabe esses problemas de atividade, né, mental, que precisa ter horas no meio, precisa ter quilômetro, né, que você precisa ter quilos, quilogramas. E eu sempre tive muita dificuldade com isso, com números, com raciocínio lógico. Então, já na escola, eu tinha bastante dificuldade nisso e vou admitir, gente, buscava sempre ajuda. Sempre a professora estava me ajudando, o professor que fosse de matemática. E nesse ponto, eu buscava mesmo auxílio. E quando eu precisava substituir salas, né, maiores, porque eu sempre gostei de primeiro aninho, viu? Mas eu comecei com terceiro e quarto ano. Então, nessas ocasiões, eu tinha bastante dificuldades com números, com geografia, que é o sentido de localização, do tempo e espaço, né, que você precisa se localizar dentro daquele âmbito ali de quarto, de área, né, a área, calcular a área, né? Então, isso tinha bastante dificuldade. Quando entrou o projeto EMAI, gente, para mim foi um EMAI pesadelo. Verdade, porque lá no EMAI, o raciocínio lógico se faz necessário. Faz necessário, porque tinha as atividades que você precisava do raciocínio lógico. E a ensinar ainda as crianças a ter esse raciocínio lógico. Nós começamos já lá, quando eu estava com sala de terceiro ano, o projeto Pitágoras. Não sei se você sabe aí que o Pitágoras era o pai da matemática, que ele tinha cálculos fenomenais, então já deu por o nome teoria de Pitágoras por causa do Pitágoras mesmo, né? Que era o nome desse matemático famoso, famosíssimo, né? E eu já comecei a ver essas atividades de cálculo mental através desse projeto de Pitágoras. Quem não é dessa época, o projeto Pitágoras foi um projeto muito interessante na escola de aula, na sala de aula, na escola. Por quê? Porque a prefeitura trouxe esse projeto assim, nós trocávamos de salas, nós dávamos atividades, cada professor bolava as atividades e trocávamos de sala com outro professor. Quer dizer que você montava todo aquele aparato para você estar dando a aula lúdica através desse projeto de Pitágoras. Então, o que eu fiz? Como eu era muito de buscas, gente, sabe aquela professora que estava sempre buscando na internet, buscando com outros colegas, sempre buscando coisas novas. Então, dentro da minha possibilidade, eu comecei a comprar várias mesmo, gente, livros que vinham em enciclopédias, tudo junto. Por exemplo, tinha a parte de matemática, português, ciência, geografia, e eu explorava essa parte de matemática dos livros, dessas coleções maravilhosas, porque a Kátia, uma moça que vendia essas coleções, sempre trazia coisas novas para mim. E eu explorava isso aí. Bolei até um jogo que depois eu acabei dando, né, para uma colega minha, então eu não tenho mais ele aqui. Mas era assim, um triângulo, e nessa base aqui em volta do triângulo sempre tinha que formar aquele número que estava no meio. Tinha o número 9, o número 10, o 11 e 12. Então a soma
a soma dessa nossa figura geométrica, que era o triângulo, aqui do lado, aqui embaixo, do outro lado, tinha que ser, por exemplo, 9, tinha que ser, por exemplo, 10, toda, né, a soma assim, a soma embaixo, do outro lado. Quer dizer, a criança tinha que raciocinar em cima daquilo. Então, o que eu fiz? Eu fiz todo esse projeto, fiz essas folhas, umas folhas encapadinhas, todas plastificadas, com essas fichinhas que eram móveis, que os alunos podiam, porque lá no livro estava assim, que ele apagava, né, e fazia o número até encontrar 9, 9 assim nessa carreira de 3, 9 nessa carreira, então tinha que conciliar essa atividade. Tudo 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10 e 10. Quer dizer, era complicado, até para mim, verdade, porque eu tinha essa dificuldade de somar, de raciocínio mental, era complicado até para mim, mas eles ficavam, gente, ó, ficavam ali para montar aquelas placas, aqueles, né, que eu dava, e depois eu dava outra de 10, eu dava de 11 e tinha até de 12. E isso, gente, trazia atividade lúdica. E várias outras, né, que a gente bolou, eu, né, todo o corpo docente ali, ficamos em cima disso, do projeto Pitágoras. Eu acredito que esse projeto, gente, foi maravilhoso, foi mara. E depois teve lá o projeto EMAI. Não sei se ainda está em vigor, viu, gente, na rede pública o EMAI. Provavelmente deve ser que sim, eu não pesquisei nada ainda sobre isso, como está agora o ensino nas escolas. Mas o projeto EMAI, que é o de matemática, que veio aí para somar, né, para ajudar, e o projeto Ler e Escrever. Quando saiu esse projeto Ler e Escrever, que era a parte de língua portuguesa, também encontrei muita dificuldade. Por quê? Porque já tinha as atividades ali que você tinha que dar, mas essas atividades eram de forma assim, de que envolvesse a criança. Precisava envolver. E quando você tem que envolver 27, 28, no máximo os alunos, nunca tive 30 não. Mas chegando até o meio do ano, tinha hora que vinha 30, depois ia saindo, saía um, saía outro, né? E esse número de pessoas, de crianças juntas, você tinha que envolver naquela mesma atividade. Então isso tinha um custo muito grande, tá? E tinha esse projeto Ler e Escrever, tinha o projeto EMAI, de matemática, e ainda tinha, gente, o livro de português, o livro de matemática, o livro de ciências, de história e geografia, de artes. Quer dizer, os livros, gente, eram grossos, essa grossura assim mais ou menos de matemática, de língua portuguesa. Então eu vou confessar para vocês, a maioria das vezes eu não conseguia dar conta desses livros todos. Porque antigamente, eu vou tomar como base isso aqui, ó, dicionário, coisa que vocês nem conhecem, as crianças aí, gente, não sabem o que é isso aqui, porque é o mini dicionário da língua portuguesa, tá vendo? Na minha época, isso aqui, tem um desse aqui, ó, gente, ele é meu, viu? Tá até rasgadinho, ó. Tem um dicionário disso aqui, era um luxo. Hoje em dia a gente tem o celular faz tudo, não é? É uma calculadora, é um dicionário, o Dr. Google aí responde tudo, não é assim? E antigamente era isso aqui. Os nossos livros didáticos que vinham para a criança, fora de brincadeira, tinha uns que era quase tudo isso aqui, tá? Sendo grosso desse jeito, eu não conseguia dar conta de todo o conteúdo, gente. Fora de brincadeira, eu tentava, viu? Eu tentava, só que para tornar as aulas maçantes e você ficar dando para a criança coisas que, primeiro aninho, 5, 6 anos, que a criança não tem a capacidade mais nenhuma de estar raciocinando em cima daquilo naquele instante, era complicado, convenhamos. Então eu costumava mais pegar o livro de matemática como base só do projeto EMAI e para a criança fazer atividade na casa, quando eles levavam para casa o livro didático para completar. Tinha, claro, os espertinhos, os alunos que traziam, eu marcava uma página, eles traziam outra e a outra completa. Dava para ver que tinha uma participação maciça, grande dessa mãe. Um comprometimento tão grande, não é, gente? Que ela até passava as outras tarefas. Agora, tinha uns, gente, alunos, que levavam esse livro para casa e não devolvia.
Não vinha um livro, você cobrava, mandava recado. Nós tínhamos uma cadernetinha, viu? Que era comunicação, o elo seu com os pais. E essa cadernetinha vinha toda hora. Por favor, manda o livro de matemática. Por favor, manda o livro de português que está em casa. Quer dizer, não havia muito comprometimento, tá? E eu, do meu jeito, na minha possibilidade, no meu, sabe, entender, sabe, sempre buscando auxílio, eu levava as minhas aulas a sério. Muita gente falava assim, puta, a gente vê toda ela brincando dentro da sala de aula, só brinca. As nossas brincadeiras lúdicas tinham sentido. Por quê? Porque toda sexta era dia do brinquedo. Não, tá vendo aquela caixinha lá? Era a minha caixinha do dia do brinquedo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha lá, ó. É hora do brinquedo, tá? Essa hora do brinquedo era a hora do brinquedo mesmo. A criança trazia um brinquedo de casa, porque esse é um ursinho, tá vendo como esse aqui? Trazia um ursinho, trazia uma bonequinha, trazia todos esses brinquedinhos para a sala de aula. E era na sexta-feira. Era a sexta que tinha o hino nacional. Quando eles traziam esse brinquedo para dentro da sala de aula, ele tinha um propósito. Nós fazíamos uma roda e quando ele chegava, ele colocava o brinquedo dele no meio da roda, em cima de carteiras. E o que tinha esse propósito? Quando terminava a data, essa criança pegava o brinquedinho dela em cima das carteiras que estavam no meio dessa roda e contava a história desse brinquedo. Olha, esse ursinho foi minha mãe que me deu no dia do meu aniversário. A outra tinha trazido uma bonequinha. Olha, essa bonequinha foi minha tia que me deu no Natal. O outro trazia um carrinho. Olha, esse carrinho eu ganhei do papai no Natal. Quer dizer, cada brinquedo tinha uma história. E dentro dessa história do brinquedo, eu procurava com a criança conciliar-se como estava a memória dela. Por quê? Eu perguntava assim para eles, assim, Maria Eduarda, qual o brinquedo que ela trouxe? Perguntava para um aluninho. Ele que tinha que tentar lembrar, né, gente, qual o brinquedo que era o dela que estava lá em cima da carteira, porque depois devolviam tudo lá, né? E ele falava, nossa, é uma boneca, tia. Se ele não tinha prestado atenção na dinâmica da brincadeira, eu não sabia qual que era. Aí eu falava para a Eduarda, qual é o brinquedo seu? Aí ela falava assim, é o ursinho que eu trouxe. Vou dar mais uma chance para você. Esse ursinho ela trouxe. Qual é a história do ursinho dela? Ah, eu acho que eu jogava no lixo, né, gente? Que eu não tinha prestado atenção. Ah, eu acho que ela ganhou da avó dela. Quem que você ganhou, Maria Eduarda? Ah, eu ganhei do meu tio, dia do meu aniversário. E isso o quê? Memória, né? Tinha que pôr a criança para pensar. Nossa. E depois também tinha a parte escrita. Tinha o ursinho? Nós escrevíamos lá na lousa, urso de pelúcia. Tinha uma boneca? Boneca. Tinha o carrinho? Carrinho. Tinha um hominho, um brinquedinho de homem, aqueles guerrinha, que marcava na lousa. E depois se repetia, mais uma boneca, um risquinho, mais outra boneca, mais outra boneca. E ficava festejando, ganhou, o grupo da boneca ganhou. Gente, quando tinha a boneca começa com a letra B. Qual outra palavra que também começa com a letra B? Todo mundo, bicho, borboleta. Então eu ia fazendo a lista. E essa lista, dentro da lista, a criança ia escrevendo no caderno as palavrinhas que começavam com B de boneca. Então são atividades lúdicas em que eu puxava a matemática. Quantas bonecas veio hoje? Veio 6. Quantos carrinhos vieram? Vieram 4. Quantas tampinhas vieram? Que eles levavam tampinhas para contar. Veio 7, veio 8. Essas atividades aí estavam no EMAI. O EMAI trazia as bonecas, trazia carrinho, trazia bolinhas de gude. Então, quando fazia a atividade do EMAI, para eles não era maçante. Por quê? Porque sexta-feira foi dia do brinquedo e nós falamos sobre esse assunto. Viram como dá para fazer atividades legal? Não fica aí só na lousa digital. Por quê? Porque as atividades também lúdicas circulando pela sala,
você vai ver que a criança tem uma dinâmica, tá? Alfabeto móvel, não dá aquele alfabeto móvel ali, escrito, sabe, por escrever. Não, vamos escrever boneca, hoje veio mais boneca. Cada criança vai tentar escrever boneca. Ah, vamos colocar o numeral aí. Ah, de numeral, na próxima vez eu vou ensinar vocês. Tem umas atividades de numerais que eu fazia que eram muito boas, ok? Então, ó, fica aí hoje com a presença aí desse ursinho. Aliás, esse ursinho aqui, gente, é o mesmo que eu usava no final da aula. Vocês sabem aquela brincadeira assim? Ficar quieto em silêncio. Pegar o brinquedinho. Ficava em silêncio, ganhava o ursinho. O outro ficava em silêncio, passava o ursinho para ele. E esse ursinho ia passando de mão em mão até chegar a hora de ir para fora para esperar o papai, a mamãe ou quem vinha buscar a criança, ok? Era, gente, maravilhoso trabalhar ludicamente com as crianças. Tenta aí, professor, tenta, professora. Tenta vocês trabalharem de uma forma mais lúdica. Não fica só no conteúdo grosso, aquele livro pesado, maçante. Sabe, eu vi assim, gente, o livro assim, ó, e a criança carregando ele na cabeça. Não é fácil vida de professora, mas tem suas compensações. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais uma vez aqui no nosso canal, conversando com a professora Cida, tia Cida, para os íntimos.